Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos que vamos para mais um material didático. Meu nome é Mário Gandra, sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e esse aqui é mais um dos nossos materiais didáticos do nosso sistema de ensino híbrido. E esse é um vídeo slide, né, que eu uso antigos slides meus de sala de aula e vou narrando a aula aqui para vocês. Além desse material, tem outros materiais referentes a esse assunto. Tem videoaulas introdutórias, tem textos escritos, tem os próprios slides, tem podcast desse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês. Tudo está aí na descrição do vídeo. Vamos começar então? Esse assunto de hoje é legal, é biofísica da respiração, onde a gente vê um pouco da mecânica ventilatória, aproveita e olha o aparelho fonador, como que a gente produz a voz, e a espirometria, que é uma técnica biofísica diagnóstica usada para medir os volumes, capacidades e fluxos respiratórios. Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Qual é o conteúdo dessa aula? A estrutura e função do aparelho respiratório, ciclo respiratório, mecânica ventilatória, fluxo aéreo e, no final, um pouquinho de espirometria. Tá bom? Vamos começar lembrando que o trato respiratório, né, o aparelho respiratório, na verdade é dividido em duas partes. O trato respiratório superior, que inclui cavidade nasal, boca, faringe, laringe, e o trato respiratório inferior, que inclui a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, o pulmão, os alvéolos, né, a árvore traqueobrônquica toda. As vias superiores, elas, para a gente aqui não vai ter tanta importância, a não ser quando eu for falar de fonação, aí a gente volta para falar das vias superiores. Mas as vias inferiores, o trato respiratório inferior, que inclui aí a traqueia, os brônquios e bronquíolos e os alvéolos pulmonares, a primeira coisa que eu queria falar é chamar a atenção para vocês, nessa figura, da estrutura ramificada do trato, da árvore traqueobrônquica. A gente chama inclusive de árvore traqueobrônquica por causa da quantidade de ramificação que os condutores do ar sofrem, né? Então, a traqueia se divide inicialmente nos brônquios principais, um brônquio para um dos lobos pulmonares e outro brônquio para o outro lobo pulmonar. E esses brônquios principais ou primários vão se subdividindo em outros brônquios, eventualmente em bronquíolos e alvéolos. Os alvéolos formam sacos alveolares, né? Quer dizer, você tem num sáculo alveolar mais de um alvéolo, que são pequenas bolsinhas desse sáculo, e vocês têm, isso forma como se fosse um cacho, né, de alvéolo numa estrutura final de um bronquíolo, né, do bronquíolo terminal. Ou seja, além de ramificar, nessas subdivisões da árvore traqueobrônquica, ainda por cima no final, no bronquíolo terminal, a ponta dele como se fosse um cacho de uva, né? Você tem ainda várias ramificações formando os alvéolos, que são esses sacos, que isso tem uma importância muito grande, essa ultra-ramificação. A importância maior e que a gente lembra inicialmente, né, vem logo à nossa cabeça, é a questão da troca gasosa, né? Então, quanto maior a região de troca, ou seja, quanto mais alvéolos a gente tem, mais alvéolos irrigados a gente tem. Ou seja, vai acompanhar essa ramificação da árvore traqueobrônquica, vai ser acompanhada por uma ultra ramificação da pequena circulação, que é a circulação pulmonar, que visa a troca gasosa. Então esses sáculos alveolares, esses alvéolos, são individualmente muito cobertos pela rede da pequena circulação, pela rede capilar, e com isso você tem então uma superfície de troca gasosa muito grande, tanto a ramificação capilar quanto a ramificação alveolar. Tá? Essa a principal razão evolutiva, né, dessa ultra ramificação. Então você tem mais troca gasosa e você tem também mais troca de calor, que uma das funções da respiração pulmonar
é exatamente a troca de calor, né? Você exala um ar mais quente porque ele é aquecido no seu pulmão e inala um ar mais frio, né? Então você está dessa maneira eliminando calor. É uma das razões, apenas uma das razões pela qual o seu fluxo respiratório aumenta, a frequência respiratória aumenta quando você está fazendo exercício. A outra, obviamente, porque você precisa acelerar a troca gasosa, porque você está produzindo mais CO2. Mas isso não é para cá, para essa disciplina de biofísica, ou pelo menos não é para o assunto dessa aula, é mais para questões bioquímicas e fisiológicas. Essa questão da troca gasosa eficiente e consequente troca de calor eficiente também tem uma outra consequência, que é uma eficiência maior no controle ácido-base plasmático. Então, quando nossas células estão produzindo mais CO2, o nosso sangue fica mais ácido e esse controle ácido-base, que tem participação renal também, tem uma participação da respiração pulmonar. Então você efetuar logo essa troca gasosa, botar para fora esse CO2, age nesse controle do pH plasmático. E aí com isso você reduz a quantidade de ácido e com isso faz o controle, alcaliniza o sangue. Então a respiração tem essa função também e é por isso também que você aumenta o fluxo respiratório, a frequência respiratória quando está fazendo exercício. Bom, essa respiração, né, essa coisa que eu estou falando aí de entrada de ar e saída de ar, isso compõe o ciclo respiratório, né? Um ciclo respiratório ele é formado por uma inspiração e uma expiração. Ou seja, cada um desses é chamado de hemiciclo. Então, a inspiração sozinha é um hemiciclo, M é de metade, né? E a expiração é outro hemiciclo. Os dois hemiciclos juntos formam um ciclo respiratório. Esse ciclo respiratório, que é gerado por um fluxo aéreo, né? Um fluxo de ar que entra e sai dos alvéolos pulmonares, na verdade toda a árvore traqueobrônquica, gera uma troca de ar entre o ambiente externo ao nosso corpo e o ambiente interno dos nossos dutos brônquicos e alveolares. Isso só é possível acontecer porque a gente consegue gerar movimento desse fluido, que nesse caso é o ar, né? Como é que a gente gera movimento de fluido? Vamos lembrar de uma física básica aí. Os fluidos eles se movem no ambiente em que eles estão devido à pressão que é exercida sobre ele, que é algo que não acontece nos sólidos absolutos, né? Então isso é uma característica dos fluidos. Os fluidos se deformam, se adaptam ao formato do seu recipiente e eles se movimentam quando sofrem pressão. E é isso que vai gerar o ciclo respiratório, tá, gente? O ciclo respiratório, esse movimento de ar para dentro, para fora, só vai acontecer porque o ar, como um fluido, ele só vai se mover porque vai existir uma diferença de pressão entre o ar que está fora da gente, né, entre a pressão atmosférica local e a pressão intra-alveolar, lá dentro do alvéolo pulmonar. Então, se a pressão dentro do alvéolo é maior do que fora do nosso corpo, o ar vai sair. Se a pressão no alvéolo for menor, o ar vai entrar. Tá? A gente vai ver isso em detalhes agora. Como é que a gente mexe? Então eu falei para vocês já que a gente vai fazer fluxo de ar mexendo na pressão, alterando a pressão, a diferença de pressão alveolar e a pressão externa, né? A gente pode mexer na pressão externa, a gente até tem equipamentos para isso, mas não é assim, a nossa respiração não depende disso, né? Então o que a gente tem é ferramenta para mexer na pressão intraalveolar, ou pressão intrapulmonar, se vocês quiserem chamar. E como é que a gente mexe na pressão do ar dentro de um alvéolo? Olha que coisa difícil de fazer. Como é que eu mexo na pressão? Bom, vamos voltar de novo para a física básica. Para eu mexer na pressão, tem uma coisa mais fácil que eu posso fazer no meu corpo, no corpo humano,
que vai levar à alteração de pressão, que é mexer no volume. Então, se eu diminuir o volume da caixa torácica, ou seja, se eu comprimir o pulmão, apertar o pulmão, eu vou estar exercendo pressão que vai ser levada pelos tecidos pulmonares até a parede do alvéolo pulmonar. Então, o que essa pressão na parede do alvéolo vai fazer? Vai apertar o ar lá dentro do alvéolo. Então, aumenta a pressão intraalveolar e aí o ar sai, porque a pressão lá dentro se torna maior do que lá fora. E eu posso expandir a caixa torácica, expandir o volume dela, e isso vai, obviamente, se eu aumento o volume, vai diminuir a pressão intraalveolar, e aí com isso o ar entra no pulmão, de fora, né, do ambiente para dentro do pulmão. Como que eu mexo no volume? Bom, eu mexo no volume ativando músculos específicos. São vários músculos, os músculos envolvidos na respiração pulmonar. E a gente vai falar dos principais aqui, alguns acessórios. E vamos lá, vamos entender essa história. Então vamos começar falando do diafragma. O diafragma é aquele músculo grande, vocês conhecem ele, um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, né? E o que acontece com o diafragma é o seguinte: quando o diafragma está relaxado, ele não está contraído, quando ele relaxa, as vísceras elas estão constantemente oferecendo uma pressão na superfície inferior do diafragma. Então, quando ele relaxa, as vísceras empurram ele e, com isso, o diafragma se deforma para cima e empurra a cavidade torácica. Com isso, o volume da cavidade torácica diminui. Se o volume diminui, lembra da física básica? Se o volume diminui, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, a pressão intraalveolar vai aumentar e a tendência do ar, então, é sair do alvéolo, sair de dentro da árvore traqueobrônquica pelo trato respiratório superior e ir para fora do seu corpo. Então, o relaxamento do diafragma faz com que as vísceras se expandam para cima, empurra o diafragma para cima. Isso comprime o pulmão, aumenta a pressão, o ar sai. Você pode ler aí o slide e decorar isso? Pode decorar à vontade, mas não precisa decorar. É só você entender, é bem fácil de você deduzir o que vai acontecer. E se você contrair? Se eu contrair o diafragma comprime as minhas vísceras, empurra elas para baixo, e com isso ele desce e abre mais espaço na caixa torácica, certo? Então, se eu aumento o volume da caixa torácica, a pressão diminui e com a diminuição da pressão, o ar entra. Por quê? Porque a pressão do ar, a pressão atmosférica do ar vai passar a ser maior do que a pressão intraalveolar. Então, vai ter fluxo aéreo de entrada. Tá certo? Em relação ao diafragma, bem tranquilo de entender. Tem outra coisa que contribui aqui, nessa coisa do relaxamento do diafragma, tá? Para o ar sair. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar dessa questão dos músculos envolvidos. Então aqui nesse próximo slide, o próximo grupo muscular que a gente vai falar são os músculos intercostais. Os músculos intercostais que conectam as costelas, eles funcionam no mesmo esquema do diafragma. Quando eles relaxam, as costelas se aproximam, então o volume, se elas se aproximam, elas vão diminuir ali, né, vão apertar o pulmão. Ela então vai diminuir o volume torácico, aumenta a pressão torácica, o ar sai. Quando elas se contraem, quando os músculos intercostais se contraem, as costelas se afastam, o volume torácico aumenta, a pressão torácica diminui e o ar, obviamente, entra. Uma maneira interessante de a gente entender o que está acontecendo nesse caso do movimento intercostal é comparar com uma alça de um balde. Então olha essa figurinha aí desse slide. Olha, imagina um balde com a alça baixada, encostada ali na lateral dele, e aí você pensa na largura desse conjunto. Tá? Agora levanta a alça até ficar paralela com a superfície superior do balde. Está vendo como o volume, né, a largura
dali desse conjunto aumenta, isso significa então que o volume pulmonar aumenta. Então ele expande para frente, né? As costelas elas ficam mais expandidas para frente, a caixa pulmonar, a caixa torácica vai expandir para frente, aumenta o volume, diminui a pressão. Tá? Então esse movimento de alça de balde é o que vai acontecer com as costelas. Nessa figurinha fica bem claro, né, o que está acontecendo. Vamos para a próxima. Quem mais auxilia nisso? Então vamos falar dos músculos acessórios. São vários, mas os mais importantes são os escalenos e o esternocleidomastoide. Né? Lembra, né? Vocês não viram isso ainda na faculdade ou em algum lugar? Eventualmente a gente vê isso em aula de anatomia, quando a gente aprende sobre alguns grupos musculares interessantes, e esses que têm um nome esquisitíssimo, que é o esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide está ligado na nossa clavícula, e os escalenos estão ligados numa parte mais lateral da clavícula. E o que esses músculos fazem? Quando eles contraem, eles puxam a clavícula para cima, e isso faz um aumento de volume da caixa torácica lá na parte superior do eixo vertical. É o ponto oposto do diafragma, né? O diafragma lá na ponta mais sul, né? E os músculos acessórios na ponta mais norte. Então ele aumenta também o volume da caixa torácica quando ele contrai. Então a pressão baixa, porque o volume subiu, né? Então entra ar. Quando esses músculos relaxam, eles ficam mais compridos. Então a clavícula desce, comprime mais a caixa torácica, diminui o volume, isso aumenta a pressão e o ar sai. Por que diabos nesse slide tem foto do super-homem? Esse super-homem aí, para quem não conhece, foi o super-homem da década de 80. O ator é o Christopher Reeve. Foi o Christopher Reeve. Né? O Christopher Reeve faleceu, acho que em 97 ou 98. Em 96 ele sofreu um acidente de cavalo, ele estava cavalgando, caiu e ficou tetraplégico. E como todo tetraplégico, ele tem um respirador artificial, ele ficava ligado a uma máquina com uma traqueostomia, essa máquina fazia a respiração pulmonar dele. Né? Ele não tinha mais movimento de vários músculos, então ele não tinha capacidade respiratória. Entretanto, por que eu estou falando isso dele? Porque quem sofre de tetraplegia não perde os movimentos dos escalenos e do esternocleidomastoide. Então, o fisioterapeuta dele trabalhou muito esses músculos com ele, então ele era capaz de sustentar a respiração por alguns minutos, 2, 3, 4 minutos. É muito complicado você usar só esses músculos para sustentar os ciclos respiratórios, porque eles não têm naturalmente, originalmente, né, uma importância muito grande para a respiração. Eles são responsáveis pelo aumento do volume da caixa torácica, né, quando eles se contraem. Eles são responsáveis por cerca de 5 a 10% do aumento do volume da caixa torácica. Ou seja, eles têm pouca responsabilidade sobre a respiração, o ciclo respiratório. Mas, nesse caso, eles reforçaram tanto essa musculatura que ele conseguia fazer alguns ciclos respiratórios antes de não aguentar mais e ter que ser religado na máquina. O trabalho foi tão bem feito que, mesmo nesse estado dele, ele chegou a fazer um filme, né? Os momentos de gravação com ele eram curtos, né? Cenas curtas, as tomadas eram curtas, mas ele conseguiu fazer o filme do início ao fim. Uma história muito comovente a dele. Ele faleceu uns 2 ou 3 anos depois do acidente. Então, a gente vê que tem vários músculos envolvidos, né? Músculos essenciais, como o diafragma, os intercostais, e músculos acessórios, como os escalenos e o esternocleidomastoide. Mas aí eu preciso chamar a atenção do seguinte aí. Vocês perceberam, quem está aí me escutando, percebeu que eu falei que a expiração, a saída do ar, ela é dependente de relaxamento muscular, né? Então você relaxa os músculos e aí eles vão se expandir naturalmente. Agora, por que eles se expandem naturalmente
causando essa situação de compressão da caixa torácica? Na verdade, não é só a questão do relaxamento muscular e, por exemplo, as vísceras comprimirem e tudo aquilo que eu falei antes. Tem uma outra questão importante aí, que é a elasticidade pulmonar. Então vamos lá, o tecido pulmonar ele é extremamente elástico, tem muita fibra elástica. E o que é elasticidade? Elasticidade é a característica de um material em encolher de volta para um tamanho original depois que ele é esticado. Isso é elasticidade. Então, se você faz uma inspiração, né? Você expandiu a caixa torácica, o ar entrou e o pulmão expandiu também. Quando você relaxa os músculos, porque quando você expande ele, aumenta a força elástica do pulmão, né? As fibras elásticas estão puxando o tecido pulmonar para voltar ao tamanho original dele. E aí, isso não é possível enquanto você não relaxar a musculatura. Quando você relaxa a musculatura, essa elasticidade pulmonar vai puxar toda a caixa torácica para encolher junto com o pulmão. Por isso que a gente diz que a expiração, botar o ar para fora, é um movimento essencialmente passivo. Não tem gasto energético porque depende de relaxamento muscular. Entretanto, a gente sabe muito bem que a gente pode botar ar para fora fazendo força, né? Quando você chega assim, faz assim, ó, sopra forte. Então, essa expiração forçada só é possível se você tiver um esforço muscular. Mas, Mário, você não falou que a expiração é passiva? Que músculo que vai contrair para forçar o ar para fora? Bom, eu tenho que ter um grupo muscular, grupos musculares, que aumentem muito a pressão intratorácica, né? Aumente muito a pressão torácica. Como que eu faço isso? Uma das maneiras é a gente aumentar a pressão nas vísceras, fazer as vísceras empurrarem o diafragma com mais força. E como que eu faço isso? Com os famosos músculos abdominais. Aquele da barriga tanquinho, lembra? Aquele que você exercita quando você faz abdominal deitado no chão. Então, são esses aí mesmo. Esses músculos, essas cintas abdominais, quando elas se contraem, elas pressionam as vísceras para dentro do nosso corpo, né? A barriga encolhe, não é isso? Quando você contrai a barriga. Então, ela empurra as vísceras para dentro e isso força ainda mais o diafragma em direção à caixa torácica. Então, quando você faz isso, você faz mais pressão ainda dentro do alvéolo, e com isso a diferença entre a pressão do alvéolo e a de fora é maior ainda, é muito grande, por isso o fluxo é muito grande também. Então o ar sai numa velocidade mais alta, que é a expiração forçada. Você quer testar isso? É só você fazer uma expiração forçada, como eu fiz agora, soprando forte para fora, apertando enquanto você estiver apertando sua barriga. Inspira e expira. Quando você fizer essa expiração forçada, você vai sentir que o músculo da sua barriga contrai, o músculo do seu abdômen contrai. Legal, né? Agora, a inspiração, a entrada de ar, essa não tem conversa, ela é sempre ativa. Porque essa sim, para eu expandir a minha caixa torácica, eu dependo da contração de vários músculos e para fazer aumento de volume. Então é sempre dependente de contração muscular, sempre dependente de gasto energético. E em relação ao tecido pulmonar, dessa vez, para eu expandir o pulmão, eu não dependo da elasticidade pulmonar. Pelo contrário, né? A elasticidade pulmonar está lutando contra essa expansão da caixa torácica. Nesse caso, eu preciso que o pulmão, o tecido pulmonar, seja capaz de esticar bastante, expandir bastante. Essa característica dos tecidos, dos materiais, de esticar bastante, chama-se complacência. Então a gente chama que a inspiração diz que a inspiração é dependente da complacência pulmonar, ou seja, a capacidade do pulmão em esticar. A gente pode comparar isso com um balão de aniversário, né? Uma bola de aniversário que a gente enche com a boca. Aquele material da bola, aquela borracha, ela tanto é complacente quanto ela é elástica. Então a gente
enche o balão, ele vai encher porque ele é complacente, ele estica. E quando a gente solta o bocalzinho dele, o ar vai para fora porque a elasticidade gera pressão dentro do balão. Aí você pode pensar assim, então tudo que é complacente é elástico também. Não necessariamente. Quer ver um exemplo muito legal disso? É chiclete. Então você masca o chiclete e estica ele é bem complacente, mas ele é pouco elástico, né? Quando você para de esticar, ele não volta ao tamanho normal, ele fica lá naquele tamanho que ele ficou depois que você esticou, certo? Bom, então é isso, vamos dar uma resumida. Na inspiração, a gente depende de contração muscular, ou seja, tem gasto de energia, é um movimento ativo, e isso depende da complacência pulmonar, ou seja, só ocorre porque o tecido pulmonar é complacente, né? Então ele é capaz de esticar, capaz de se deformar. Então isso tudo resulta na expansão da caixa torácica, o aumento do volume dela. Se aumenta o volume, diminui a pressão, ao contrário do que está escrito aí, que a gente sabe que pressão negativa não existe, né? Então a pressão lá dentro diminui, a ponto da pressão intraalveolar, dentro do alvéolo, fica menor do que a pressão atmosférica, e com isso você tem influxo aéreo. Os músculos responsáveis por essa mudança de volume e pressão são principalmente o diafragma, que é responsável aí por 60% a 75% da deformação da caixa torácica, né, ou seja, do aumento de volume. Os intercostais, que respondem por cerca de 20% a 30% da alteração de volume da caixa torácica, e os trapezoides, né, os escalenos e o esternocleidomastoide, respondendo aí por cerca de 5% a 10% dessa alteração de volume. Já a expiração o hemiciclo da expiração é dependente de relaxamento muscular. Quando o músculo relaxa, aí ele dá vazão à atuação da elasticidade pulmonar, que vai puxar o tecido pulmonar que tinha esticado para o seu tamanho original, e com isso vai puxar toda a caixa torácica, vai gerar um aumento de pressão intraalveolar, e essa pressão então se torna maior do que a pressão atmosférica, e com isso você tem um efluxo aéreo, né, uma saída do ar dos tecidos pulmonares para o ambiente externo ao corpo humano. Tá certo? Então, agora a gente vai encerrar essa primeira parte, e eu vou aproveitar esse gancho da mecânica ventilatória, dos fluxos aéreos e tal, para a gente engatar aí um apêndice nessa aula, que é falar da fonação. Por que a gente vai aproveitar para falar da fonação? Porque a fonação, a produção da voz, é um fenômeno que depende do fluxo de ar, da passagem de ar pelo trato respiratório. Nesse caso, a gente depende da passagem de ar pelo trato respiratório superior, mais especificamente pela laringe. Por quê? O que tem lá na laringe? Na laringe tem as pregas vocais. As pregas vocais são uma estrutura bastante fibrosa e razoavelmente elástica que bloqueia a passagem de ar, né? A gente pode utilizar grupos musculares para encostar uma prega vocal na outra e, com isso, fechar a passagem de ar pela laringe. É mais ou menos assim que funcionam os instrumentos de sopro, particularmente os instrumentos de sopro de palheta, né, chamado instrumento de sopro de palheta. Quando você fecha a passagem, Mário, mas como é que eu vou produzir voz ou fazer fluxo aéreo se eu fechei a passagem de ar? Pois é, eu fecho a passagem de ar, mas o tecido das pregas vocais ele é bastante elástico, né? Então eu forço a passagem de ar e quando o ar passa, as pregas vocais vibram e geram som. Como é que isso acontece exatamente? Bom, é o seguinte: quanto mais fortemente eu fecho as pregas vocais, mais difícil de passar o ar, certo? Elas estão encostadas ali uma na outra. Então, elas oferecem uma resistência à passagem do ar.
Quanto mais eu estico as pregas vocais, mais elas ficam encostadinhas uma na outra e mais difícil é de passar o ar. Então o que eu faço para o ar poder passar? Eu vou aumentando a pressão, a gente chama de pressão subglótica, né? Pressão abaixo da glote. Como que eu aumento a pressão de ar ali? Ué, lembra, gente, como é que eu faço a expiração forçada? Quando eu assopro. Como é que eu faço? Contraio os músculos do abdômen. Isso vai empurrar as vísceras para dentro do meu corpo. As vísceras empurram o diafragma em direção ao pulmão. Isso exerce uma pressão alta sobre o pulmão. E com isso o ar tende a sair do corpo. Só que ele não vai conseguir sair porque as pregas vocais estão fechadas. Então o que eu faço? Aumento mais ainda a pressão até que o ar consegue romper a resistência ali das pregas vocais. Então ele passa como se fosse uma bolsa de ar. Passa um pouco de ar. Essa bolsinha de ar, quando passa, faz as pregas vocais vibrarem. Elas fazem uma pequena vibração. Sim, abriu o caminho e continua passando direto o ar? Não, porque isso acontece a uma velocidade muito alta. Mas vamos pensar nisso bem desacelerado, em câmera lenta. Quando passa uma bolsinha de ar, se passou um pouco de ar, vai aliviar a pressão lá embaixo, né? Então, se alivia a pressão, aí a prega vocal fecha de novo. Aí eu aumento a pressão, faço mais força lá no meu pulmão, e aí aumenta a pressão, passa mais uma bolsinha de ar. Aí, ao passar um pouco de ar, alivia a pressão lá embaixo, fecha a prega vocal. Então, são esses ciclos de abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar da prega vocal, por causa da passagem dessas pequenas bolsinhas de ar, que vai fazer a vibração das pregas vocais. Então, elas vão ficar vibrando, 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 vibrando. E como é que eu faço um som mais grave ou mais agudo com as minhas pregas vocais? Eu estico mais ou afrouxo mais. Pregas vocais mais frouxas vão fazer vibrações mais lentas e, com isso, o som mais grave. Né? Frequência mais baixa, som mais grave. E com as pregas vocais mais esticadas, as vibrações são mais rápidas, ou seja, frequência maior, sons mais agudos. Tá certo? Existem algumas outras características importantes que vão dar a personalidade daquele som, o timbre daquele som que a gente produz, né, da nossa voz. Por exemplo, as caixas ressonantes são boca, nariz, faringe, as fossas nasais, o formato do crânio, o tamanho do crânio. Tudo isso vai atuar formando o timbre da nossa voz. E isso aí explica algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, como o formato do nosso crânio, as nossas características anatômicas, elas são em parte herdadas geneticamente, a gente acaba tendo uma voz parecida com um dos nossos pais. Né? É por isso que, eu vou dar um exemplo bem do século passado, por isso que quando você liga para casa de alguém, ligava, né, porque hoje em dia ninguém mais liga para casa de ninguém, você ligava para casa de alguém, principalmente quando era mulher, menina, né? Então você tem uma amiga adolescente, jovem, e aí você liga para casa dela e atende a mãe. E aí você, oi fulana, tudo bom? Não sei o que, já começa a falar. E aí a mãe lá responde assim, não é fulana não, é a mãe dela. Por que você faz essa confusão? Por que a voz de mãe e filha costuma ser parecida? Por causa das características anatômicas, né, da pessoa que, como é que se diz? Contribuem para a formação do timbre da voz da pessoa. Outra coisa que isso explica e que é bem interessante é aquela estranheza que a gente tem quando a gente ouve a nossa voz gravada num gravador qualquer, né? A gente ouve aquilo estranhíssimo. Nossa, mas a minha voz é assim? Não parece ser assim quando eu falo. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente ouve a nossa voz por dois caminhos. Um caminho externo, que é o som da nossa voz que sai da nossa boca e chega aos nossos ouvidos, que é o som que chega para todo mundo, né? Uma segunda ou terceira pessoa que está nos ouvindo. Mas o som da nossa voz também chega de maneira interna. Internamente ele faz vibrar o tímpano. Então isso é influenciado pelos nossos tecidos orgânicos,
os nossos ossos, nossos caixas ressonantes. Então, o som que a gente ouve da nossa voz, ele é composto pelo som que vem de fora e pelo som que vem diretamente de dentro para o ouvido. Por isso que a nossa voz que a gente ouve, nossa própria voz, é diferente da voz que os outros ouvem. Isso é uma coisa muito curiosa de você pensar, né? Uma outra coisa importante que altera o som produzido pelas nossas pregas vocais é a massa das pregas vocais. É particularmente a grossura delas. E a grossura das pregas vocais, ela é extremamente influenciada pela testosterona. Quanto mais testosterona, mais grossa é a prega vocal. E quanto mais grossa é a prega vocal, menor a capacidade dela de produzir sons mais agudos. Elas produzem sons mais graves. Então é isso que acontece na puberdade, né? Lembra da puberdade de vocês? E minha, né? De vocês, de todo mundo. A voz engrossa, tanto da mulher quanto do homem. Por quê? Porque na puberdade aumenta a produção de testosterona no homem e na mulher. No homem, muito mais. Por isso que a voz do homem se torna mais grave, a voz do homem adulto é muito mais grave. E por isso a voz da mulher adulta é mais grave que a voz da criança. No entanto, a voz das crianças, em geral, menino ou menina, é muito parecida, né? A altura da voz das crianças, ou seja, o grave e agudo da voz das crianças, é muito parecido, porque elas não passaram pela puberdade ainda. Mas é claro que cada um tem seu timbre, né? Os indivíduos são diferentes. Muito bem. E é também por isso que vocês de vez em quando veem a lista de dubladores de um filme e normalmente você vê que quem dubla crianças são mulheres adultas, né? Por quê? Porque o timbre da mulher adulta é parecido ainda com o timbre de criança, porque elas não fizeram tanto espessamento de prega vocal, porque a produção de testosterona na mulher adulta não é tão grande. E aí cabe a gente falar algumas coisas interessantes aqui, que é sobre a frequência fundamental. A frequência fundamental da voz de alguém é aquela frequência que é medida lá nas pregas vocais, ou seja, sem a influência das caixas ressonantes, do estado de lubrificação da laringe, da faringe, essas outras várias coisas que influenciam no timbre da voz, né? A frequência fundamental dos homens, ela tá aí, vocês veem nessa tabela, que é um estudo de homens, indivíduos da cidade de São Paulo. Então, nessas pessoas, a frequência fundamental média, que é esse F0 aí, ficou por volta de 113 decibéis. Das mulheres, 204 decibéis. Desculpa, isso não é decibel, é hertz. 113 Hz no homem, 204 Hz na mulher e 235 Hz nas crianças. Então você vê como a frequência da mulher é muito próxima das crianças, né? E a dos homens como se destaca porque a produção de testosterona é muito alta. E alterou muito a espessura das pregas vocais deles. Agora, isso tem uma outra influência também que pode parecer machismo ou sexismo, mas não é. Sabe essa frase machista e desagradável de dizer que mulher tem voz irritante, mulher grita, mulher fala muito alto? É claro que isso é uma coisa machista, um comportamento machista, mas existe uma explicação biológica para isso. Pregas vocais mais finas, menos espessas, tendem a ser mais esticadas e com isso produzem sons mais agudos, mas também é mais difícil de romper a pressão ali para poder fazer a passagem de ar, para você fonar, né, para você fazer a voz. Então, se você faz mais força e gera maior pressão para romper aquilo, não só a frequência vai ser mais alta, como a amplitude da onda também é mais alta. Tem mais energia ali, né? Então, com isso, o volume, a intensidade do som é maior. Então, você vê a amplitude média nesse estudo aqui é de 69 no homem, decibéis aqui, 72 nas mulheres, 73 nas crianças. Então, voz mais irritante da mulher, mais irritante na criança, por uma questão de falar mais alto por causa da voz mais fina. Mas a diferença é muito pequena. Por isso que quando você ouve falar isso, é muito mais um sexismo machista do que realmente baseado em fatos biológicos. Mas que há uma diferença, e agora vocês sabem o porquê disso.
Bom, então agora a gente vai voltar para um assunto que eu comentei lá no início, que é a ultrarramificação da árvore traqueobrônquica. Então eu quero falar um negócio específico para vocês em relação a mais uma vantagem dessa questão da hiperramificação da árvore traqueobrônquica. Veja bem, a gente começa ali com uma traqueia, vai para dois brônquios principais e aquilo vai ramificando, ramificando e chega ao ponto da gente ter por volta de 500 mil alvéolos. Ou seja, é meio milhão de alvéolos. Tá certo? Isso gera uma área de até a área dos alvéolos, tá? A área métrica dos alvéolos. Um total de quase 100 metros quadrados de superfície de troca. Isso é uma coisa impressionante. Que a gente tenha dentro do nosso pulmão 100 metros quadrados de uma superfície para troca, né? Para troca gasosa nesse caso. Mas não é só isso não. Tem uma outra questão muito importante nessa ramificação, que é o seguinte, está vendo essa figura aqui com uma tabelinha embaixo? Ele vai mostrando a estrutura da árvore traqueobrônquica se ramificando, o número de divisões está sendo feita, né, os níveis de divisão, o diâmetro do tubo, né, então da traqueia, do brônquio principal, dos bronquíolos e tal, quantos tem, o número deles. Então a gente sai lá de uma traqueia para dois brônquios primários e tal, vai ramificando até chegar em cerca de 500 mil alvéolos, como eu falei para vocês, eles colocam aqui de 300 a 600 mil alvéolos. E nessa última coluna dessa tabela, ele mostra a área de seção transversal. A área de seção transversal do tubo. Tá? Então você pega lá um tubo com uma traqueia, corta ele transversalmente. A área daquele corte ali, ou seja, a área da seção transversal, ele coloca aí que é mais ou menos 2,5 centímetros quadrados. Tá? Isso vai diminuindo, certo? Quanto mais ramifica, mais fino fica. E aí você vai ter uma área de seção transversal mais fina. Será verdade? Se é isso, então por que ele está colocando aqui um número maior? 100 centímetros quadrados, 1000 centímetros quadrados. Por que está aumentando? Porque quando a gente, eu vou explicar isso já já, quando a gente pensa em área de seção transversal de tubo, de um sistema de condução de fluido, a gente tem que pensar sempre no total. Então é uma traqueia só de 2,5. Agora, são 300 a 500, 600 mil alvéolos somados juntos. É um sistema fechado. Então tudo que passa pela traqueia chega nesses alvéolos. Tudo que passa na traqueia passa pelos brônquios primários, passa pelos brônquios secundários, etc. Então, se eu quiser comparar a área de seção transversal, eu tenho que pegar a área de uma traqueia e a área dos 500 mil alvéolos juntos. Isso dá, então, uma área de seção transversal de cerca de 10 mil centímetros quadrados. Tá certo? E daí? Qual é a grande consequência disso? A consequência disso é na velocidade de fluxo. O que é velocidade de fluxo? Bom, vamos lembrar o que é fluxo na física. Fluxo é qual o volume de um fluido que se desloca numa certa quantidade de tempo. Né? Então é volume sobre tempo. O fluxo, ele não é o cara importante nessa história que eu vou falar para vocês. O cara importante é a velocidade de fluxo. O que é a velocidade de fluxo? É a velocidade linear com a qual o fluido está passando por aquele tubo. E isso é influenciado pela área de seção transversal. A melhor maneira de explicar isso para vocês é vocês pensarem numa seringa. Imagina uma seringa cheia de um líquido e você tem uma agulha ali anexada lá na ponta dela. E aí você aperta o êmbolo da seringa. Então lembra como é que é? O êmbolo se move devagar, mas o jato de água lá na agulha está saindo muito rápido, né? Então o líquido passa numa velocidade muito maior na agulha do que no corpo da seringa. Porque no corpo da seringa a área de seção transversal é muito maior. O fluxo, não a velocidade de fluxo, mas o fluxo, a vazão, é o mesmo.
tanto dentro da seringa quanto na agulha, ou seja, é o mesmo volume por tempo, mas a velocidade de fluxo é muito diferente. Bom, e aí, voltando lá para a árvore traqueobrônquica, o que vai acontecer é que no nível dos alvéolos, nível de divisão que chega, né, das divisões da árvore traqueobrônquica que chega lá nos alvéolos, você tem que somar todos os diâmetros dos alvéolos, todas as seções transversais. Então dá um valor enorme, muito maior que o da traqueia. Então significa dizer que a velocidade de fluxo do ar nos alvéolos é muito mais lento do que na traqueia. Na verdade, é mais lento até nos brônquios primários, porque eles somados têm uma área de seção transversal maior que a da traqueia. Então, quanto mais para dentro o ar está na árvore traqueobrônquica, mais lento ele caminha, né? Ele circula, ele se move. E isso vai ter vários resultados interessantes para a gente. Primeiro, lá a nível de alvéolo, se ele está chegando bem lentamente lá, significa que ele passa mais tempo dentro do alvéolo. Se ele passa mais tempo, a troca gasosa é mais eficiente. Segundo, se ele viaja mais lentamente numa árvore traqueobrônquica bastante rica, bem ramificada e tal, isso significa que mais esse ar vai interagir com a parede da árvore traqueobrônquica e mais ele vai se aquecer. O ar que a gente inspira ele está mais frio do que a nossa temperatura corporal. E é interessante que o ar chegue mais aquecido, mais próximo da nossa temperatura, da temperatura sanguínea, né? Para que a troca gasosa seja mais eficiente. Então, eu tenho maior aquecimento do ar, tenho maior troca gasosa, graças a essa lentidão com a qual ele chega nos alvéolos. Maravilha, né? Bom, agora que a gente já falou bastante sobre mecânica ventilatória e fluxo aéreo na respiração pulmonar, vamos começar a falar dos problemas? Pois é, existem problemas, doenças pulmonares, que levam a gerar quadros que interferem na respiração, quer dizer, interferem no fluxo aéreo. E, em geral, a gente classifica essas doenças em duas categorias: em doenças obstrutivas ou sintomas obstrutivos e doenças restritivas. Então, como a figura aí no slide está mostrando, as doenças obstrutivas, elas aumentam a resistência pulmonar. Que resistência é essa? É a resistência de fluxo aéreo. Como o próprio nome diz, né, um problema obstrutivo ocorre quando você tem obstrução na árvore traqueobrônquica, normalmente por excesso de secreção. E isso faz com que você tenha dificuldade de fazer um fluxo de ar eficiente. O problema restritivo também dá uma dica para a gente do que é. Ele restringe a expansão pulmonar. Lembra daquela característica que eu falei do tecido pulmonar, a complacência? Então, a complacência fica comprometida, então ele não consegue expandir muito. Doença obstrutiva tem dificuldade no fluxo, mais propriamente no efluxo, na saída. E doença restritiva eu tenho problema na complacência. É típico de situações de fibrose pulmonar, né? Então eu perco a capacidade de esticar o tecido. Essa radiografia que tem aí na tela, aí no slide, é a radiografia de um caso de fibrose pulmonar. Você vê que não era para aparecer árvore traqueobrônquica na radiografia, né? Porque ela não é densa o suficiente, mas aparece porque ela está muito fibrosada. Então você vê os caminhozinhos da árvore traqueobrônquica ali em branco na radiografia, né? E como que a gente pode detectar os problemas obstrutivos ou os problemas restritivos? Bom, a gente faz isso, a gente se faz valer de uma técnica biofísica de diagnóstico chamada de espirometria. Esse primeiro slide aí, ele mostra, eu gosto muito, apesar de a figura ser bem primitiva, na verdade é exatamente por isso que eu gosto dessa figura de cima, porque ela mostra de uma maneira mais fácil de entender como funciona a espirometria. A técnica de espirometria é assim: você bota o paciente, tampa o nariz do paciente, bota um tubo na boca dele
por onde ele vai assoprar. Tá? Então, veja aí um espirômetro bem primitivo. Ele assopra o ar entra ali naquela câmara e faz a tampa de cima subir, certo? Quando essa tampa se desloca, vai se deslocar também essa corda, essa linha, e essa linha vai mover uma caneta que desenha no papel, que é um quimógrafo, né, que vai girando ali e você vai desenhando no papel. Então, imagina, quando ele sopra o ar para dentro da câmara, a tampa sobe, a caneta desce. Então vai fazer um risco para baixo. Quando ele solta o ar, quer dizer, quando ele inspira, a tampa desce, a caneta sobe, vai desenhar ali uma curva para cima. No quimógrafo, então, no eixo X, né, é o tempo, né, que ele vai girando ao longo do tempo, e a caneta está subindo e descendo, é o volume de ar que ele está deslocando. Então você tem um gráfico ali, que no eixo Y é volume e no eixo X é tempo. É um gráfico de fluxo, certo? Porque é volume por tempo. Agora, é claro que os espirômetros evoluíram muito e você tem espirômetros portáteis como esses que mostram aí embaixo, inclusive alguns que traçam as curvas espirométricas no aparelho mesmo, ou imprimem e tal, mesmo sendo portátil. Então é legal porque é um aparelho que você pode levar na casa do paciente, por exemplo, para atendimento domiciliar. Esse slide aqui mostra o que seria lá o desenho traçado no quimógrafo, tá vendo? Então você tem várias curvas subindo e descendo, mostrando os volumes que estão sendo deslocados pela respiração da pessoa ao longo do tempo. Tá? Então você tem vários pontos aí interessantes. Isso aqui não é o que se faz hoje em dia, tá? Vou deixar logo claro. A espirometria de hoje em dia, você analisa outras coisas, que eu vou mostrar também, mas eu quero mostrar o princípio básico, porque eu acho que ajuda a entender. Então, tá vendo? Primeiro ele tem essas duas primeiras ondinhas aqui, que mostra o volume corrente que ele move. O volume corrente é esse da nossa respiração em repouso. Então a gente está lá em repouso, fazendo ciclo respiratório calmamente. Então esse é o volume corrente, é o volume que a gente desloca, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Você pode testar isso aí enquanto você está ouvindo essa aula. Você pode, esse volume corrente que você inspira e expira não é o máximo que você consegue, certo? Você consegue inspirar mais. Você consegue pegar bastante ar, que é o que você faz quando vai mergulhar, por exemplo, ou quando você vai passar em algum lugar fedorento, né? Então você inspira bastante. Esse máximo que você consegue inspirar, esse volume a mais, além do volume corrente, é conhecido como volume inspiratório de reserva. Além disso, você também pode expirar mais do que o normal, né, lá do seu volume corrente. Você pode soprar até se esvaziar bastante. Isso é o volume expiratório de reserva. E todo esse ar que você move, de uma inspiração completa até uma expiração completa, é a sua capacidade vital. Ou seja, é todo o volume que você consegue mover, né, que você consegue deslocar. Você percebeu que a capacidade vital, olha para o gráfico, essa capacidade vital é diferente da CPT, que é a capacidade pulmonar total. Mas espera aí, Mário. Então eu não consigo mover todo o volume de ar que tem no meu pulmão? Pois é, não consegue. Por que você não consegue? Gente, pensa comigo. Imagina se a gente comprimisse o pulmão a tal ponto que ele botasse todo o ar para fora. Eu vou te dizer por que isso não é possível. Porque os brônquios e os brônquios secundários, terciários, brônquios maiores, eles têm uma estrutura mais rígida. Não só eles, como na verdade toda a árvore traqueobrônquica. Isso impede que, quando a elasticidade do pulmão faz o pulmão voltar ao tamanho normal, isso dá uma certa rigidez na estrutura lá deles. Se não fosse assim, o que ia acontecer? Aqueles tubos iam grudar uma parede na outra. Isso se chama colabar. O tubo ia colabar. A gente usa muito esse termo para veias e artérias, né? Cola uma parede na outra.
E a gente não quer que isso aconteça, porque a quantidade de energia para descolar isso é enorme e pode não descolar pela tensão superficial. Então você vai morrer, vai perder capacidade respiratória. Entendeu? Então, o que é esse, como está mostrado aqui na figura, esse volume residual? Volume residual é o volume que você não consegue mobilizar, porque você não consegue comprimir o pulmão o suficiente para sair todo o ar da árvore traqueobrônquica. Mas, Mário, esse é o mesmo ar que está lá desde sempre, desde quando eu nasci? Não, é claro que não, né, gente? Então é um ar que é um volume que fica, não é um ar específico, não são moléculas específicas, é um volume que fica. Mesmo quando você faz uma expiração bem forçada, tá? Agora, aqui eu mostro a medida, né? Por exemplo, aqui é uma coisa, é um exemplo, né? Fictício. O volume residual de 1200. Como é que você sabe medir o volume residual? Se você não consegue mobilizar ele, como que você contabiliza qualquer coisa que está além da capacidade vital? Então, existe um macetão de cabafo para analisar isso. Sabe como é que é? Ao invés de você dar para o sujeito um ar comum para ele respirar, quer dizer, ele vai inspirar ar comum da atmosfera e depois vai soprar no aparelho. Ao invés de você fazer isso, você dá para ele, ele vai inspirar, vai puxar, ao invés de ar, ele vai puxar hélio de um cilindro de hélio que tem no consultório. Então ele vai puxar hélio para dentro dele e depois vai assoprar num analisador. Então, veja bem, se ele inspirou X litros de hélio a 100%, sei lá, não precisa ser hélio 100%, hélio 20%, e depois ele vai e expira num analisador de hélio, esse analisador vai ver qual é a concentração do hélio. Aí ele vai ver que a concentração era 20%, passou a 16,4%. Então, por quê? Porque ele foi diluído lá dentro do pulmão, pelo volume residual, né, que estava lá dentro do pulmão e que estava livre de hélio. Então ele faz o cálculo e diz o quanto tinha de volume residual que se somou à quantidade de hélio, 20% que você inspirou, para poder sair naquela concentração lá fictícia que eu falei. Então é assim que a gente calcula o volume residual da pessoa. Eu falei para vocês que não é mais um traçado daquele que a gente vê numa espirometria, e realmente não é não. O traçado que a gente vê hoje em dia é esse aí desse slide. Tá? É o último slide que a gente vai ver e eu quero que ele esclarecer várias coisas nele. Volume por tempo, que está aqui no gráfico à direita, já foi importante em algum momento. Ele hoje em dia tem uma importância muito pequena. Sabe por quê? O que eu falei para vocês sobre as doenças obstrutivas e restritivas? Doença obstrutiva, ou seja, tem uma obstrução na passagem de ar, ela vai gerar um problema no fluxo de ar, certo? E a doença restritiva gera um problema no volume de ar, nas minhas capacidades respiratórias. Por quê? Porque se eu perco a complacência, meu tecido pulmonar vai ficando fibrótico, né? Eu não consigo expandir muito o pulmão. Então eu perco capacidade vital, por exemplo. Na verdade, eu perco capacidade pulmonar total também, mas principalmente capacidade vital. Ou seja, eu perco volume. Então só me interessa numa espirometria eu medir fluxo e volume. Essa coisa de volume por tempo, ele não calcula, ele já calcula direto o fluxo, entendeu? Então essa curva da esquerda aqui é o que os espirômetros hoje em dia calculam e desenham para você. No eixo Y você tem um fluxo e no eixo X você tem um volume. Percebeu que no volume não começa no zero, o gráfico? Porque é o volume residual, lembra? Muito bem. O eixo para baixo do eixo X, é o fluxo inspiratório. Tá? É o ar que está entrando em você. A inspiração ela é mais simétrica, né? A curva é mais simétrica, mais suave. Tá? Então o indivíduo faz uma inspiração forçada e aí depois ele expira forçadamente. Então a linha lá acima do eixo X é a expiração forçada. Lembre-se, não é volume, é fluxo. Então o que significa?
E também, muito importante, o eixo X é volume, não é tempo. Então vamos aprender a raciocinar com um gráfico de espirometria correto? Quando você começa a botar o ar para fora, faz o teste aí você. Faz uma expiração bem forçada. Ó, vou fazer aqui, ó. Você percebe que os primeiros volumes que você bota para fora, você bota eles numa velocidade muito alta para fora. Ou seja, no início, os primeiros volumes são colocados para fora num fluxo muito alto. E rapidamente esse fluxo cai. À medida que você vai perdendo força, vai saindo cada vez mais devagar. Então, os últimos volumes de ar que você coloca para fora, você coloca cada vez mais lentamente. Tá? Isso aqui seria um espirograma, né? Um gráfico derivado de espirometria de uma pessoa normal. O formato dessa curva diz muito para a gente. Diz se a pessoa tem problema restritivo, obstrutivo. Então, se ali no eixo X o volume vital que você está movendo é muito estreito, você desconfia de doença restritiva. Se o efluxo, né, o fluxo de saída de ar de dentro de você é muito baixo, principalmente o VF1, que é o fluxo, tá em inglês, né? Fluxo expiratório forçado no primeiro segundo, que é quando a gente tem a maior capacidade de botar para fora, principalmente o VF1, ele é o cara mais importante. VF1 modificado indica muito, muito mesmo a possibilidade de problema obstrutivo. Tá? Mas o problema não é somente isso, porque você pode pensar assim, mas como assim? Quem é que sabe, quem é que vai dizer qual deveria ser a minha capacidade de fluxo, né, para dizer que eu sou normal? Bom, isso depende de algumas características minhas. Altura, idade e sexo. São os dados antropométricos principais para a gente fazer um cálculo, assim, uma estimativa de qual deveria ser minha capacidade vital forçada, que é esse CVF aqui, capacidade vital forçada. E o meu VF1, que é o fluxo expiratório forçado, é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Mas não necessariamente vai ser o que é a estimativa para mim. Por quê? Porque eu posso ter passado os primeiros 30 anos da minha vida fazendo natação todos os dias da semana. Então eu tenho lá hoje em dia meus 41 anos, tenho essa idade, tenho esse peso e tal. Mas eu tô fora da linha, porque eu teria passado parte da minha vida fazendo natação, então tenho uma capacidade respiratória maior. Então, uma redução, qual o nível de redução de fluxo para dizer que eu tenho problema obstrutivo? Então eu posso ter uma diminuição, um valor de fluxo, que para uma pessoa normal não ia parecer um problema obstrutivo, mas que para mim seria, porque eu deveria ter uma capacidade muito maior do que isso. Tá? Então a gente pode ver detalhes disso em outros materiais referentes à biofísica da respiração, mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Esse é o final desse vídeo slide. A espirometria a gente vai explorar em outros materiais didáticos, para quem é meu aluno lá na Faculdade de Farmácia, na FRJ, tem outros materiais que a gente usa na nossa sala virtual. E para quem não é aluno, mas que está aqui dando uma paquerada nesse vídeo, olha aí na descrição do vídeo para vocês acessarem outros materiais nossos, mas não tudo, infelizmente, porque uma parte está dentro da nossa sala de aula virtual lá na FRJ. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um material que a gente se dedicou bastante a produzir para vocês. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.